Evangelho de Mateus, capítulo 17, o versículo é o 14. Quem achou, dá um amém. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas ele não pôde curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus, repreendendo o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntou em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da sua pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Amém? Pode sentar, diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Amém, meu irmão? Olha, essa manhã eu precisei sair da onde eu estava, porque Deus queria falar comigo sobre essa passagem. E quando os discípulos chegam até aquele menino que estava endemoniado, a própria boca do Senhor Jesus disse que ele estava possesso de um demônio, Jesus o expulsou. Diz a palavra que eles não conseguiram expulsar. E quando Jesus se aproximou, que Jesus estava longe, o homem veio e trouxe o menino para Jesus, pedindo que ele se compadecesse, porque o menino já tinha um problema terrível. O menino estava normal, de repente o demônio pegava ele e jogava ele no fogo para matar. No Evangelho de Marcos, você vai ver que a passagem é mais detalhada. E de repente pegava ele do nada e jogava na água. Quer dizer, o demônio tinha completo domínio daquela pessoa. O demônio dominava aquela vida. A hora que ele queria, ele entrava, a hora que ele queria sair, a hora que ele queria, ele pegava, e fim de papo. Ele tinha domínio completo. E aí, nós podemos entender como o demônio age. Nós temos dois tipos, de ataque de Satanás. O primeiro, meu irmão, é a possessão. É quando o demônio ele tem total domínio da pessoa, joga a pessoa no chão, a pessoa fica toda torta, a pessoa fala com outra voz. Essa é chamada possessão. E nós temos outra forma de o inimigo atacar, que chama opressão. O inimigo fala na sua cabeça, muitas vezes ele fala assim: larga isso, deixa disso, larga sua mulher, vai para a vida. Ele vai sugerindo na tua mente, ele não tem o controle do teu corpo, mas ele fica sugerindo. Ele fica colocando a chamada minhoca, que os outros falam na cabeça, que não é minhoca, que é uma ideia satânica. Essa forma de opressão, todos nós temos. Daquele que já está salvo, daquele que tem um ministério, até o menor já tem. Porque o inimigo ele vem sugerir na nossa vida coisas erradas. A possessão, ela é um outro estágio. Não vou entrar nesse detalhe de estágio agora, porque não é o foco aqui, amém? Então, duas formas. Aquele moleque estava da forma possessão. O inimigo tinha completo domínio. Pegava ele a hora que queria. Isso mesmo o pai falou, amém? Quando Jesus curou o moleque, libertou, os discípulos falaram: puxa vida, por que nós não conseguimos, Jesus? Jesus fala: por causa da sua pouca fé. Primeira coisa, meu irmão, a fé é que expulsa o demônio da nossa vida. A fé é a ferramenta principal. Não tem amuleto, não tem paninho, não tem cruzinha, não tem crucifixo, não tem nada. Não tem macumba, não tem nada que expulse o demônio. Que expulsa o demônio é a nossa fé. Mais nada. Que é fé? Lá em Hebreus capítulo 11 fala que fé é o firme fundamento, ou seja, uma ideia na minha cabeça, com toda certeza, o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero que ela vai chegar, eu tenho certeza que aquilo existe. Também fala que
para nós sermos abençoados, é necessário que eu acredite em Deus, que Ele é grandioso em me presentear. Então, quando eu vou buscar Deus, é necessário que eu acredite que Ele exista. Então, a fé é a força mais poderosa que tem. Ela expulsa demônio. Pastor, mas eu sou um crente, eu tenho fé. Por que às vezes a minha fé não dá para expulsar aquele demônio? Fácil. Aquele que está no mundo, não escuta a palavra, não tem fé. Mas quando é nós, que já estamos na igreja, que já temos a consciência, já fomos batizados e temos uma vida com Deus, muitas coisas podem fazer com que a sua fé caia na sua potência. Primeira dela, meu irmão, excesso de confiança. Você consegue uma vitória, você consegue uma bênção, e você acha que nunca mais você vai perder. Esse foi o fator que fez os discípulos não conseguir expulsar o demônio. Eles já tinham passado por muitas situações, tinham vencido, e quando ele pegou aquele demônio lá, ele falou, é mais um. O excesso de confiança fez com que eles não perseverassem no caminho da oração e do jejum. O excesso de confiança na tua vida cristã faz com que você perca a sua fé. Você acha que ela tem, mas você não tem mais. Você fala, mas ela não existe mais no seu interior. O excesso de confiança faz com que você fale, não, eu já sei a Bíblia, não preciso ler. Eu já sei aquilo lá, não preciso ler. Eu não preciso ficar atento ao que Deus está falando na minha vida, durante o dia, durante a noite, em qualquer hora, porque eu já sei o que eu vou fazer. Eu consegui essa benção aqui, eu não preciso mais dar manutenção nela, eu não vou perder ela. E esse excesso de confiança, a hora que nós encontramos um demônio específico, porque demônios são anjos caídos e cada um tem um potencial. Tem demônio que só manifesta de você passando. Quando a gente vai pregar em alguma outra igreja, geralmente acontece isso. Você está pregando, passando, o demônio já grita lá. Esses demônios de menor potencial, esses demônios que são comandantes de legião de 1.000, de 7.000 demônios, é outro tipo. Como eles têm mais potencial, eles não saem com qualquer coisa. É diferente, é muito diferente. Tem demônio que você expulsa aqui com uma palavra, tem demônio que leva 5, 6 horas. Porque são hierarquias diferentes. Primeira coisa, meu irmão, deixa uma coisa ecoando na tua cabeça, sempre ecoando. Você não é nada. Você conseguiu a vitória porque Deus te abençoou. Foi Ele que venceu e te deu. Você não teve participação de nem 0,0001 para que aquela bênção você conseguisse. Foi a graça de Deus que te deu. Você está lá naquele emprego, o patrão gosta de você, você está indo bem. Cuidado com o excesso de confiança, você não é nada, as coisas podem virar do dia para a noite. Então eu tenho que dar manutenção na minha bênção. E eu tenho que estar no meu coração contrido. A palavra fala que Deus mora no coração contrido. Coração contrido é aquele que está sempre debaixo da autoridade de Deus, reconhece a sua pequenez. Amém? Porque se eu cair, Deus levanta um melhor que eu. Pastor Marco não vem mais na igreja, acabou a igreja. Que? Deus traz um melhor que eu. Ninguém é insubstituível no reino do céu. E o seu excesso de confiança fazem que os demônios não saiam e você perca a bênção. Então, meu irmão, primeira coisa, excesso de confiança. Eu sei, eu posso fazer, eu não preciso orar essa manhã, eu não preciso ungir meu carro, eu não preciso ungir minha casa, eu não preciso vigiar o diabo. Jesus falou para mim vigiar, mas eu não preciso vigiar. Eu posso sair daqui hoje bem, sem orar de manhã, sem pedir a proteção de Deus, porque eu já sei. Isso acontece muito, meu irmão. A gente vai tendo uma vida com Deus, a nossa vida vai melhorando. O caso dos discípulos, todo desafio que ele pegou com Jesus, eles venceram. Agora eles caíram do cavalo e ele falou assim, nossa Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Pela pequena fé.
Primeiro, excesso de confiança. Segundo, meu irmão, presta bem atenção. Deus não age como a sua cabeça pensa. Ah, Deus vai fazer assim, eu vou fazer assim. Aí eu vou chegar bem perto do perigo, mas eu não vou cair, eu vou voltar para trás. A gente sempre acha assim, né? Deus não trabalha com a sua cabeça. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os seus pensamentos. Não tem nada a ver. Não pensa que você vai acertar como é que Deus vai trabalhar, que você não vai acertar. Por isso, eu não sei o que Deus vai fazer amanhã, por isso que o meu ouvido tem que estar bem aberto. Deus vai falar em qualquer momento com você, se o teu ouvido estiver aberto. Ele pode falar de noite, de madrugada, ele pode levantar falar com você aquela hora que você levantou para ir no banheiro, ele pode falar. Ele pode falar com você entrando no emprego, ele pode falar com você sentado na mesa. Mas o meu ouvido tem que estar atento. Por que tem que estar atento? Porque eu não sei o que Deus vai fazer. E Ele tem que me falar. Se eu quero agradar Ele, eu quero que Ele me fale. Só que Ele fala a hora que Ele quiser. Pô, mas bem na hora do trabalho, bem na hora de dormir, mas Ele é o teu Senhor, não é o teu Senhor? Ele tem livre acesso à tua vida. Ele comanda a tua vida. Excesso de confiança. Pare de confiar nos teus pensamentos. A palavra de Deus fala que há caminhos para os homens que parecem caminho de vida, mas no final são caminhos de morte. Quem é aqui que nunca disse assim, nossa, eu achava que ia dar tão certo isso e foi lá e deu com o burro na água? Nunca aconteceu isso com você? Muitas vezes. Porque a gente confiou no nosso pensamento. Parecia certo. Você olhou todas as possibilidades e aquilo falou, nossa, é certeza. E rebentou. Amém? Segundo motivo que Jesus disse, esse tipo de demônio não sai, senão com o quê? Jejum e oração. Olha, este tipo, Jesus foi específico, este tipo de demônio não sai com jejum e oração. Mas que demônio que é esse, pastor? Ele não falou o nome, mas eu tenho jeito de saber que demônio que é. Sabe por quê? Porque a característica do demônio foi dada. Presta atenção, é um demônio que tinha total controle da criança. Sim, era um demônio possesso. Não era um demônio, meu irmão, tentador, que estava falando na cabeça. Não era um demônio de opressão, era um demônio que tinha total controle da criança. Ele jogava a criança a qualquer momento que ele quisesse. Então se tratava de uma possessão. Outra coisa, outro parênteses que eu vou abrir aqui. Você vai achar que possessão é só quando a pessoa fica torta. Poucas vezes acontece aqui. Tem hora que eu estou expulsando demônio e você nem está vendo. Porque se eu tenho poder para mandar o demônio embora em nome de Jesus, eu tenho poder também para não deixar de derrubar a pessoa. Sim ou não? Né? Vou deixar a pessoa cair no chão se for uma moça. Amém? Então, presta bem atenção. Às vezes você acha que você não tem demônio. Porque não manifesta, não entorta disso. Mas diz que aquele demônio tinha total controle da criança. Que demônio é esse? É o demônio que tem o controle na vida da pessoa 24 horas. Começa pelo Exu, que são as linhas de 7.000. Quando manifesta um demônio aqui, geralmente o Exu não vem. Porque ele manda aqueles que estão abaixo dele. Então, às vezes a pessoa vai expulsar e ele não tem experiência. Ele expulsa aquele demônio, a pessoa fica bom, ele acha que acabou. Mas o cabeça, o comandante está lá. E esse tipo de demônio tem que ser chamado pelo nome. Senão ele não vem. Outra característica, ele tem que ser chamado pelo nome, senão ele não vem. Amém? Então a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho. Esse tipo de demônio trabalha, presta atenção, na prostituição. É um Exu que é chamado aí no centro de Pombagira, 7 saia. Ele é um demônio que é um demônio de cabeça de uma linha de 7.000. Aí você fala assim, mas a prostituição, o cara não manifesta, o demônio não pega a hora que ele quer. Pega.
O homossexual, o demônio está manifestado 24 horas, faz ele virar mulher 24 horas. Você quer ver outra coisa? A pessoa está bem. Está chegando a hora de ir embora para casa, ele toma lá uma bebida, uma coisa, vai para a prostituição. Ele tem dia e hora para ir para a prostituição. Você já percebeu isso? Tem dia e hora para ir para essas casas aí que tem essa chácara que tem aqui em volta. Muitas vezes a pessoa fala assim no outro dia, puxa, eu não devia ter ido. Se você conhecer alguém que faz isso ou conheceu, a primeira coisa que ele fala no outro dia, ele fala assim, eu não devia ter ido. Mas por que você foi? Porque ele não tem controle. Aquele domínio da prostituição tem total controle da vida dele. Chegou a hora, leva ele e pronto, acabou. Não tem conversa. Esse demônio, Jesus disse que só sai com jejum e oração. Você quer ver o outro? A bebida, o vício. Tem trabalhador que trabalha o dia inteiro. Sai do serviço, ele vai para onde? O bar. Conhece algum, meu irmão? Mas por que você não vem para casa? A mulher é boa, a mulher trabalhadeira, os filhos são bons, mas ele para. Ele tem domínio da sua vida? Esse também é um Exu. Ele tem que ir lá no bar. Ele tem que ir. Você quer ver outro, meu irmão? Que não manifesta, não entorta? O demônio da vaidade. Não essa vaidade que nem essas outras denominações falam. De querer se vestir bem, nada. A vaidade do consumismo. A pessoa só alegra ela quando ela compra alguma coisa. E muitas vezes o que ela tem na casa dela, ela não precisa. Ela compra e fica lá. E aí o cartão estoura, e aí o banco estoura, e aí o nome está sujo. A pessoa fala assim, nossa, eu não devia ter comprado isso. Por que comprou? Porque ela está sob o domínio daquele espírito. Ela não quer comprar, mas ela está entregue, ele tem total domínio. Vai lá e compra. Seja no carnê, no cartão, seja no papel de pão, seja... Esse também é uma forma. Então, esse demônio não sai com um grito, esse demônio não sai com uma oração. Esse demônio específico, ele tem que ter jejum e oração. Amém? E o jejum e oração, ele é tão forte, mas ele é tão forte, que não é a pessoa que vai fazer jejum e oração, é aquela pessoa que vai interceder por ele. Por que nós não pudemos expulsar Jesus? Porque vocês têm pouca fé, e excesso de confiança demais, estão acreditando demais, e esse demônio específico é só com jejum e oração. Mas o demônio está lá, não é o menino que tem que fazer, não, é quem vai lutar contra o demônio. Às vezes é o pai que vai lutar com o demônio no filho, ou o filho que vai lutar com o demônio no pai. Jejum e oração, meu irmão, elas são duas coisas específicas para atingir o reino do céu. Para que a glória de Deus venha sobre a sua vida. O que expulsa o demônio, né? Esse demônio é a glória de Deus na sua vida. Ele vê a luz de Deus na sua vida e ele não aguenta ficar. Ele resiste, mas ele não aguenta. Quando eu vou falar em oração, eu preciso saber o que é oração. O que é oração? Oração é falar com Deus. Não é? Oração é falar, não é rezar. A Igreja Católica fala rezar. Por que rezar? Porque você pega um papel e fica repetindo aquilo. Rezar, no latim, quer dizer repetir. Só fala com Deus quem tem intimidade com Deus, sim ou não? Só fala com Deus quem acredita em Deus, sim ou não? Só fala com Deus quem acredita que não é nada e Deus é tudo. Pessoa que acha que vai tomar controle da vida, a pessoa que acha que ela não precisa orar para sair, não precisa ungir o seu carro, o seu comércio, o seu estabelecimento, os seus filhos, né? Ele acha que não precisa fazer isso, ele acha que ele tem total domínio. Ele acha que ele consegue dominar a tua vida, então ele não vai reconhecer o poderio de Deus. Quem fala com Deus é aquele que tem necessidade de Deus. Se você não tem necessidade, você não fala. Não é assim?
Ah, eu não tenho necessidade de falar com aquela pessoa porque eu não tenho nada com ela, não me interessa nada. Então, aquele que tem a necessidade de Deus, e todos nós temos, inclusive todos os cidadãos da terra, é necessário, desesperadamente necessário falar com Deus, porque é Ele que tem toda a solução dos nossos problemas. Tem problema que está aí na porta te esperando e você nem sabe. E muitas vezes você chegou aqui e falou com Deus, Deus afastou aquele problema sem você saber. Quando você chegar no céu, você vai ver muito disso. Que Ele passar a tua vida, você vai ver muito. Muito você vai ver disso. Então eu tenho que entender que é necessário, porque eu sou dependente, eu não sou nada. Sem Deus eu não sou nada. Sem Deus o inimigo vai me vencer. Sem eu falar com Deus a todo instante, no meu coração, na minha súplica, eu vou ser derrotado. Então oração é para quem tem necessidade, sede de Deus. Amém? A vida muito boa não presta para Deus. Ele falou lá com o jovem rico assim, ó, como é difícil entrar um rico no reino do céu. Você já leu essa passagem? Ele não falou que não vai entrar rico no reino do céu, mas ele falou que é difícil. Porque geralmente quando a nossa vida está abastada, a gente eu deixo, né? Não é que eu não tenho, eu deixo de falar com Deus por achar que eu não tenho mais necessidade. Então, eu não tenho mais a oração. A oração sem jejum funciona? Não funciona. Para esse demônio, não. O jejum sem oração funciona? Não funciona. Jejum e oração. Então, oração é para aquele que tem necessidade de Deus. Se você não tem, você não vai falar. Quem tem necessidade está todo dia incomodando a Deus, entre aspas, incomodando. Está todo minuto falando, né? Passa por um perigo e fala, nossa, Senhor, obrigado, o Senhor livrou. Chega em casa, na mente dele falou, Senhor, cheguei em casa, glória a Deus. Ele estava falando com Deus, o pensamento dele está ligado, a coisa está fluindo, né? E aí quando ele vai fazer um jejum, porque o jejum, meu irmão, não é só de comida. Nós achamos que o jejum é só de comida e não é. O jejum, meu irmão, é algo que você gosta muito, ou melhor, é algo que o seu corpo necessita. Seu corpo necessita daquilo. Às vezes é uma coisa psicológica. Ah, tem criança que não almoça sem ter um refrigerante. Já viu isso? Então o corpo dele necessita aquilo. Psicologicamente ele necessita. Ele acha que a comida só desce com refrigerante. Então você pode, por exemplo, tirar algo assim. Uma refeição. Puxa, aquela refeição que eu mais gosto. Eu vou tirar essa daqui. Né? Aí eu vou tirar, pastor, aquele copo de leite que eu tomo para ir para dormir. Isso aí não vale, né, meu irmão? Tirar uma coisa. Posso fazer um jejum, por exemplo, de palavras. Posso falar essa manhã, tal dia, todo dia de manhã, eu não vou abrir a boca nem uma palavra. Eu vou orar e vou ficar calado até tal hora, por exemplo. É um jejum? É um jejum. Porque é um domínio próprio. Quando você consegue fazer isso, você está dominando a sua carne. Não é? Você está falando assim, puxa, eu não consigo almoçar sem um refrigerante. Mas esse jejum eu vou oferecer a Deus, então eu vou dominar a minha carne. Estômago, você vai comer sem o refrigerante. Você está dando uma ordem no teu corpo. Quantos problemas em nossa vida acontecem, meu irmão, porque o nosso corpo não nos obedece mais, sim ou não? A gente come demais porque a gente não obedece mais a nossa mente, ou come de menos, ou bebe porque a gente está num espírito que domina a nossa vida. Quantas coisas, meu irmão? Quantas? A gente às vezes não vem na igreja por causa que um dia está frio, um dia está doendo o pé, um dia está doendo a orelha, e aí o corpo vence você, né? Ó, orelha, você está doendo, mas eu vou na igreja, eu vou falar com Deus.
Ó, perna, você está dura aí, mas eu vou arrastando você. Eu vou, quem manda sou eu. Amém? Esse tipo de demônio são demônios que foram feitos com outras qualidades, com outras forças. Então é necessário uma dedicação espiritual maior. Amém? Excesso de confiança, está muito confiante, né, que não vai acontecer aquilo que está escrito na Bíblia. E Deus fala assim, ó, cuidado, vigia, porque você não sabe a hora que vai acontecer, você vai ficando confiante, vai demorando para vir, a hora que vem é uma só. E vem mesmo, excesso de confiança. Aí, tudo que deixou de fazer, quer fazer num dia só. Chega para Deus e fala, não, Deus, eu vou agora, vou fazer. Deus não quer isso. Deus quer continuidade. Se os discípulos não tivessem entrado por essa porta do excesso de confiança, eles tinham expulsado aquele demônio. Jesus era procurado de madrugada por eles e não era encontrado. Muitas vezes os discípulos falam assim, onde você estava, Senhor? Que eu estava procurando o Senhor. Ele fala, eu estava no monte orando, de madrugada. Mas por que Jesus fazia? Ele não era santo, mas ele estava ensinando eu, ensinando você. Amém? O diabo, meu irmão, ele vai vir. Ah, mas me fizeram uma macumba. Nem que não fizeram. Ele vai vir, porque ele só tem um papel, que é matar, roubar, destruir. Uma hora ele vai chegar na sua vida. Se você está protegido é uma coisa, se você não está é outra. Você vai ficar sob o domínio de Satanás. Diz que ele pegava aquele moleque, uma hora jogava no fogo, outra hora jogava na água para matar. Você vai começar a ter uma melhora, a hora que você tem uma melhora, ele pega você de novo, você volta ao zero. Você começa a pagar suas contas, a hora que você começa a andar, ele pega você e joga no zero de novo. Você está melhorando de saúde, parece que acertou agora que se mede, ele pega e joga você em enfermidade de novo. São coisas recorrentes, porque aquele demônio tem domínio sobre a vida. O vício é assim. Observa bem para você ver. Fecha o cara lá na colônia para tratamento, ele não usa. Por que ele não usa? Porque ele está preso. O demônio não consegue fazer com que ele cresça uma asa, ele sai voando por cima do muro e vai atrás da droga. Consegue? Lá ele vai ficar limpo. A hora que ele sai de lá, o demônio pega ele e leva na primeira esquina. Ah, mas eu não queria. Mas leva. Não é isso que a maioria fala. Eu não queria, mas fui. Por quê? Porque ele não tem mais o domínio da sua vida. Ele não tem. Amém? E esse tipo de demônio só sai com jejum? Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Você que era acostumado a fazer. Quanto tempo faz que você não acorda de madrugada para falar com Deus? Você pensa que o demônio não está vendo? A glória de Deus na tua vida vai apagando. Moisés foi chamado no Monte Horebe. Moisés, quando estava atravessando com o povo no deserto, e Deus falou assim para ele, sobe lá no monte que eu quero falar com você. E ele subiu no monte e Deus deu a tábua da lei para ele, os 10 mandamentos. E quando ele desceu, o rosto dele brilhava. Tem até um corinho que a gente canta, que o rosto de Moisés brilhava, muito antigo. Só que quando ele desceu de lá, da presença de Deus nele, as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele, porque o rosto dele brilhava. As pessoas tinham que fechar o rosto de tal modo que precisaram colocar um véu em Moisés, porque a glória de Deus era tão forte. Quando eu me dedico a Deus, quando eu jejuo, quando eu oro, a glória de Deus começa a ser derramada. Glória é poder. Se você ler lá, Salomão, quando terminou a casa de Deus, quando ele terminou o primeiro tabernáculo que foi feito pela mão dos homens, ele consagrou aquele local e ele trouxe o seu sacrifício, 22 mil bois. Você já imaginou uma fila de 22 mil bois para ser sacrificado no altar? Às vezes você que não dá oferta, não dá dízimo, o homem deu 22 mil bois, fora as ovelhas. E diz que quando acabou aquela consagração, a glória de Deus desceu sobre aquele local, ninguém conseguia ficar em pé.
todo mundo precisou se deitar. Porque glória é poder. O diabo não tem medo de você. O diabo também não tem medo de Deus. Vai pensar que o diabo tem medo de Deus, que ele não tem. Se ele tivesse medo de Deus, ele não enfrentava. Ele está enfrentando. E o diabo mexe naquilo que é mais valioso para Deus, que é você. Ele não pode derrotar Deus, então ele vem naquilo que Deus mais ama, que é você. A imagem e semelhança, que o filho dele morreu por você. Então você vê que ele não tem medo, ele vem para destruir. Então, você pode ter o sobrenome que for, o amuleto que for na tua casa. O que vai fazer você vencer é a glória de Deus. Amém? Ah, pastor, eu estou fraco. Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não faz um jejum? Porque esse demôniozinho aí de porta de cadeia, pode ser que não está tendo força na tua vida, mas a hora que vier aquele que vai dominar, Jesus só deixou 3 coisas para nós. Só, mais nada. Jejum, oração e vigiar. 3 informações ele deu. Ele não deu um revólver, não deu uma faca, ele não deu uma pedra, ele não disse para você cantar, ele não disse para você gritar. Ele disse? Não disse. Ele te deu 3 coisas. Você vigia pela palavra, a palavra é a sentinela da tua vida, o jejum e a oração. Às vezes você fala assim, puxa vida, mas estou tanto tempo na igreja e às vezes já é difícil ainda eu ir para a igreja. Mas é claro, o diabo quer que você venha aqui pegar uma informação dessa. Às vezes estava falando com Deus durante a semana, nossa, esse problema não sai da minha vida. Nossa, mas essa coisa voltou de novo. Aí Deus responde, você acha que ele queria que você vinha para você pegar a resposta? Porque você com a resposta na mão, você resolve. Você não resolve porque você não quer. Mas com a resposta na mão eu posso resolver. Não é assim? Meu irmão, não brinca com o demônio. Não é para você ter medo do demônio, é para você não brincar com ele. Demônio não é para você falar, ai meu Deus. Demônio é para você respeitar, saber que ele tem força contra você. Se você estiver na falha, ele vai tomar a tua vida. Ele vai tomar a tua vida. Não só na opressão, sugerindo besteira na tua cabeça, mas a finalidade dele é tomar que nem tomou aquele moleque, ter o livre controle. Ele tem o livre controle. Pegava o moleque, fazia o que quisesse, a hora que quisesse. Amém? Não adianta você ter uma roupa bonita, você ter uma religião, porque essa casta só sai com jejum. Ai meu Deus, Jesus, nós não conseguimos expulsar esse demônio. Excesso de confiança, está cheio de crente aí que tem excesso de confiança. Acha que já sabe que nada vai acontecer, que não precisa se dedicar a vida a Deus. Está cheio de líder, de pastor, de não só mesmo, um monte de gente achando que sabe tudo. Achando que não precisa ter a cara no pó. Achando que não precisa mais ter a cara no pó, achando que não precisa mais acordar de madrugada para vir falar com Deus, achando que não precisa mais derramar uma lágrima no altar, porque eu já sei, excesso de confiança. Os discípulos chegaram lá, vamos mandar isso, mandou nada, Sabe por que o povo não ora? Porque eu falei primeiro, acha que não tem necessidade de Deus. Cuidado com o que você pensa. Às vezes você acha que é de Deus e é uma sugestão grande do demônio, viu? O demônio não chega para você na tua cabeça e fala assim, irmão Dedo, pega esse carro aí, sai correndo, o senhor vai dar naquele poste, vai morrer você e sua mulher. O diabo chega para o senhor e fala assim, aquele cara está podando você, não deixa não, vai rapaz, seu carro é novo, pisa aí e tal, vai, seja homem, ele fala. O diabo não vai falar para você, não, escuta eu aqui que lá na frente vou te carcar e vou acabar com a sua vida. Fala isso não. E aí você acha que sabe tudo? Não ora. Porque eu não preciso mais de Deus. Eu estou bem, já comprei um carro, já tenho a minha casa, meu patrão gosta de mim, tudo bem, não preciso orar não.
E o diabo fala, mais um dia, isso, fica mais um dia. Porque a glória de Deus está apagando, está apagando. A hora que a glória de Deus apaga, aquilo vem. E vem, e você fala que nem aquele povo que sai do acidente, falando assim, nossa, nem sei de onde veio isso. Você vai falar que nem o Anderson Silva naquela última luta. Nem sei o que me atingiu. Cuidado. Não para você ter medo, eu estou falando isso. Para você ter juízo. Meu irmão, se eu não venho orar aqui de madrugada, sabe o que vai acontecer? Primeiro eu, depois você. Você pensa que as coisas deu certo até agora porque eu sei falar bonito? As coisas deu certo até agora, meu irmão, porque eu sei que eu não sou nada. Viu? Se eu cochilar, 1 minuto é que nem camarão. Cochilou, a onda leva. O pastor está aqui a semana inteira clamando para a tua vida. Não por você achar que eu sou bom, porque é o meu dever. Quando eu recebi a pessoa que entrou aqui, o meu compromisso com Deus é esse. Você tem que fazer a tua parte também. Amém? Você não acredita? Passa daí, 5:30 da manhã. Passa na terça, na quinta. Passa aí para você ver. Se você duvida. Porque se eu não fizer isso, meu irmão, ele vai me derrubar. Porque a força não sou eu, é a glória de Deus. Amém? Você está bem agora? Jesus disse assim, ó, quem está de pé, cuide para que não caia. É você que cuida. Ou eu estou de pé, nossa, que beleza, agora que eu vou orar, agora que eu vou buscar Deus, agora que eu vou jejuar. Você sobe mais um pouco, opa, eu orava 2 vezes por dia, vou orar 3, subir mais. Você acha que o diabo está contente que você está de pé? Ah, eu fui para a igreja, perdi ele, Deus está abençoando a vida dele, eu vou deixar para lá. Vai para você ver só. Amém? Não tem mandinga, não tem amuleto, não tem nome de pastor, não tem nome de igreja, não tem nada. Primeira coisa, a fé. Às vezes você acha que tem fé, mas tem excesso de confiança, acha que já sabe que nada vai acontecer. Recapitulando, 2, você acha que Deus vai agir de acordo com a sua cabeça. Não, eu não vou hoje, eu não vou amanhã, mas não tem problema, não está tudo bem, Deus sabe. Aí Deus sabe que eu estou com essa unha encravada aqui, não dá para mim colocar aquele sapato novo que eu comprei. Esse é o seu pensamento. Sabe que Jesus disse assim, ó, se o teu olho faz você pecar, arranca ele, porque é melhor você entrar no céu com olho do que ir para o inferno com 2 olhos. Amém? O que nós estamos fazendo aqui, meu irmão, não é brincadeira. Se você bobear, ele vai te pegar. Vai te rebentar, meu irmão. Vai liquidar a tua vida e vai ser anos e anos depois para você voltar a respirar um pouquinho. Amém? Esse tipo de demônio só sai com jejum? Qual demônio que tem domínio sobre a vida da pessoa? Ah, mas eu não manifesto, eu não entorto. Não. E aquela hora de beber, você não consegue deixar, você vai, tem domínio. Já falei aqui. E a prostituição, você não consegue deixar. Tem gente, meu irmão, que não consegue abrir o computador sem ir no site pornográfico. Ai, pastor, acha? Eu não sei o que eu estou falando, então. Eu escutei isso da boca de um homem ou da boca de Deus? Tem pessoa que não consegue ver uma mulher sem imaginar alguma coisa com ela. Qualquer uma. E vice-versa. Tem mulher que não consegue ver um homem, qualquer um, sem imaginar um ato maligno. É um domínio, não é?
esse tipo de demônio só sai com jejum? Amém? Entendeu, meu irmão? Deus foi perfeito, né? Eu ia apresentar um trabalho hoje e eu precisei passar para as 11 horas. Porque Deus falou assim: sai daí, eu quero falar com você. E eu falei assim: puxa vida, Deus, mas olha, estou na boca para entrar para apresentar. Sai daí que eu quero falar com você. Diz o ditado que manda quem pode e obedece. Então eu falei: olha, passa você na minha frente. E fui lá no estacionamento escutar o que Deus queria falar. E foi isso aí que ele falou. Amém?